Atos 8:39. Glória a Deus. Vamos ler então? Atos 8:39 diz assim: E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não ouviu mais. E ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Amém? Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, somos gratos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos esta noite, em comunhão e como igreja, Pai, na mesma fé, na mesma unidade. Apresentamos a Ti a nossa vida, apresentamos a Ti o nosso lar e cada família aqui representada, colocamos diante de Ti, Senhor. E a Tua palavra venha falar conosco, Papai, nos orientando e trazendo crescimento na nossa fé, Pai. Assim oramos, somos gratos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, sempre. Eu declaro isso aqui para os irmãos, que toda reunião nossa, eu fico muito feliz com a fala de todos vocês, porque, sinceramente, Deus sempre comunica comigo, já nos louvores, na fala dos irmãos, por aquilo que Deus colocou no meu coração para comunicar hoje a vocês. De fato, nós estamos vivendo tempos difíceis mesmo, não é chavão isso, né? A gente percebe esse cerco se fechando contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela causa vergonha para o mundo. O mundo secular, as pessoas que estão vivendo no mundo secular, eles não se sentem mais à vontade com a presença da igreja. Porque a igreja do Senhor, ela é luz no mundo e sal na terra. Ela, de fato, ela deixa claro, ela mostra o pecado que há no mundo. E a gente vê isso tão nítido hoje em dia, e a igreja do Senhor está com a luz muito forte. Irmãos, não se enganem, a igreja do Senhor está com a luz muito forte, está mostrando as baratas nos cantos, escondidas. Nós estamos vendo, assim, muito nitidamente as coisas erradas, os pecados sendo cometidos, assim, a olho nu, sem vergonha, sem se esconder. O pecado, ele me dá a impressão que ele está cirandando à vontade. Porque o pecado existe no mundo desde a desobediência do primeiro casal. É lógico, é fato, mas até pouco tempo. O pecado nas pessoas procurava se esconder, procurava se disfarçar entre religiosidade, entre reputações, esconderijos, ou às vezes eles tinham lugares próprios e específicos para o cometimento de todo tipo de atrocidade e pecado. Mas me parece que a luz da igreja, ela não permite mais que essas coisas fiquem escondidas, está a olho nu. O pecado, ele está sem vergonha e a luz está mostrando. A gente hoje não é mais enganado pela aparência do mal. Não se engane, as pessoas que se envolvem com o mal hoje é de livre consciência. É porque de fato querem, porque, irmãos, está tão nítido a diferença entre o pecado e uma vida obediente, uma vida caminhando nos preceitos do Senhor, é muito nítido. A gente observa o pecado estar escancarado. Isso é consequência da luz que há no mundo, que é a igreja do Senhor. Porque se não fosse a igreja do Senhor mostrando, exibindo o que é certo, a gente ainda não identificaria o pecado. E pasmem, o pecado agora, como o irmão Toninho trouxe aqui, e eu li também essa matéria, o pecado agora está criando um disfarce, tentando se incluir na palavra de Deus, tentando se disfarçar como coisa boa. O irmão Toninho disse algo que realmente é um plano do sistema secular. Há um plano sendo desenvolvido, é um projeto maligno, onde eles vão suprimir
princípios, conceitos bíblicos, e as pessoas, isso é coisa de médio e longo prazo, as pessoas que vão, a partir de agora, conseguir uma Bíblia, já será uma Bíblia blasfemada, já será uma Bíblia onde eles terão tirado princípios divinos, que são essas balizares, né, que podem conter, que ainda contém essa desumanidade, esse alastro do pecado. Não se engane, isso é fato, né? Isso é fato. Então, há um cerco sendo realizado com um projeto maligno de destruir até esta orientação que nós temos em mãos hoje, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que já há algumas versões blasfemadas, né? Eu já falei isso aqui para os irmãos, e eu não tenho medo de falar. Por exemplo, o nome arco-íris, né, é um nome blasfemado, porque, na realidade, o nome do arco é arco celeste, arco da aliança, não é arco-íris, porque íris é o nome de uma deusa pagã da antiga Grécia, a deusa da beleza. E aí, uma seita adotou este nome, e isto se acostumou tanto que até em algumas Bíblias já existe este nome arco-íris, que não é o correto. Então, já é um nome blasfemado, distorcido, conduzindo as pessoas para a adoração ou para ter uma referência que não é pura, que de fato não é original, porque a verdade, e existem muitas coisas que são blasfemadas. Então, nós precisamos prestar atenção naquilo que o sistema do mundo secular tem criado, tem produzido, e nós só vamos conseguir identificar a mentira quando, de fato, nós conhecemos a verdade. Amém? Eu não preciso ficar estudando a mentira para saber o que é mentira. Eu preciso conhecer a verdade, porque de posse da verdade eu identifico a mentira. Mas eu quero entrar nesse contexto que nós lemos aqui, Atos dos Apóstolos, o início da igreja, a implantação da igreja, nessa pessoa de Filipe. Filipe, como os irmãos sabem, ele foi um diácono escolhido para socorrer a igreja do Senhor diante da sua carência, da caridade que a igreja sofria, diante da distribuição de mantimentos, benefícios, destas coisas, né, que estavam ficando em segundo plano, porque os apóstolos não estavam dando conta de atender a igreja. Então, houve aí um acordo dos apóstolos cuidarem da palavra e os diáconos irem para o serviço de atendimento pessoal, né, diante das necessidades das pessoas. E Filipe foi um desses escolhidos. E Filipe era um homem cheio de Deus, né? Ele foi a primeira história narrada aqui em Atos dos Apóstolos, dos diáconos, vai de Estevão, né, que foi o mártir, foi apedrejado, viu o céu se abrir, viu Jesus Cristo à direita do Pai, viu o céu aberto, perdoou seus agressores, e na sequência vem a história de Filipe. Filipe, ele era uma pessoa, um diácono, um homem cheio da presença de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, e ele foi para Samaria, logo após a dispersão, perseguição, ele foi para Samaria. Samaria, para os irmãos que não sabem, a Samaria era povo de Deus, eram hebreus. No entanto, naquele contexto, daquela história, daquele momento, Samaria era inimiga do povo judeu por questões passadas, né? Porque impediram a caminhada de uma tribo num território para se chegar ao monte. Então, houve todo um contexto, aí uma rixa secular que chegou até o tempo de Cristo. Então, esse povo de Samaria era um povo considerado inimigo dos judeus. E Filipe foi evangelizar em Samaria. E lá em Samaria ele fez muitos milagres para a honra e glória do Senhor e conseguiu plantar uma igreja em Samaria. E os apóstolos ficaram sabendo disso e foram visitar. Pedro foi visitar Samaria, houve aquele encontro com Simão, o mágico, que quis comprar o poder do Espírito Santo, e aí ele foi, digamos assim,
entre aspas, comungado por Pedro e tal, aquela situação toda. Então, esse contexto, Filipe estava em Samaria, aí o Espírito Santo de Deus aparece a Filipe e manda ele ir para o caminho de Jerusalém, né? Para o caminho de Jerusalém, que iria para Etiópia, né? Vá para lá, e ele foi. Ele foi nessa caminhada, nesse caminho, e deparou com a carruagem do eunuco, né? Que era príncipe lá, era autoridade, era chefe do setor financeiro da rainha Candace da Etiópia. Então, o que nós lemos aqui é este momento em que o eunuco está lendo uma passagem da Bíblia no livro de Isaías, onde fala de Jesus Cristo, né? E, inclusive, aí no versículo 32 deste capítulo 8, vai dizer assim: e o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Então o eunuco estava lendo esse texto, né? E Filipe aborda ele e pergunta: você está entendendo o que você lê? Aí ele diz: não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe explica, e nessa explicação ele se converte a Jesus, ele reconhece Jesus como o Messias, e aí ele quer ser batizado, e ele pergunta para o Filipe: o que me impede de ser batizado? Eis aqui a água. No momento que eles passavam a carruagem, né? Deveria ter uma lagoa ali, eles desceram, e o eunuco foi batizado. Em sequência, Felipe é transladado, né? Teletransportado, né? Para a região a cerca de 150 quilômetros, né? Ele é transportado pelo poder do Espírito de Deus. Dali do local de onde ele estava, ele vai aparecer lá em outra cidade, na cidade de Azoto, né? A cidade de Asdote, que a uma distância de 150 quilômetros, né? Então, a primeira coisa que a gente vai entender nesta passagem: se você entendeu que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é o Messias prometido, aquele que de fato veio para nos salvar, remindo os nossos pecados, nos conduzindo para uma vida aqui em prosperidade e uma vida abundância no céu, nada impede que você seja batizado. Aleluia! Muita gente não entende essa questão. O batismo nas águas que aconteceu aqui com o eunuco é consequência da sua fé, é consequência da sua confissão, é resultado do seu amor pela obra de Cristo. É isso que vai trazer para o eunuco aquilo que nós vamos estudar a partir de agora, que eu queria trazer para vocês. É uma nova vida que eunuco entrou. Aleluia. Uma nova vida. A Bíblia diz aqui, quando nós lemos esse versículo: e quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. O eunuco não ouviu mais. Aí nós vamos falar do eunuco. Eu não vou falar do Filipe, eu vou falar do eunuco. No verso B, do versículo 39, vai dizer: e ele prosseguiu o seu caminho regozijando-se. Irmãos, o eunuco me lembra um crente. Ele vai me lembrar um crente que está adorando ao Senhor, porque ele, apesar de ser da região de Etíope, apesar do sacrifício do próprio corpo, de ser um eunuco, que era um costume pagão, né? A sua dedicação para um povo etíope, que era um povo pagão, que hoje, infelizmente, ainda a maioria lá são muçulmanos, né? Esse eunuco, ele mostra para mim que mesmo diante de um contexto de paganismo, de dificuldade, de descrença, de ceticismo, ele adorava ao Senhor. Hoje, irmãos, eu vou dizer para vocês uma grande realidade. Nós, como igreja do Senhor, podemos nos identificar como Filipe. Mas aqueles irmãos que ainda não estão
confessando na prática o evangelho de Cristo, nós vamos olhar para eles como eunuco, como pessoas que adoram ao Senhor Deus, que muitas vezes rezam o Pai Nosso, recitam, né, esta oração. Muitas vezes as pessoas que adoram ainda ídolos santos, pessoas que estão envolvidas nesse contexto de fé sem conhecer a verdade absoluta que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então não há discussão com relação a isso. Deus nos orienta e diz que o Espírito Santo tem ciúmes da adoração, que deve ser única e exclusiva para Deus, Pai Todo-Poderoso, para o Criador. A nossa adoração, ela deve ser única e exclusiva a Deus. Deus que nós conhecemos como Deus Pai, o Criador, Deus Pai, Deus Filho, o Salvador, e Deus Espírito Santo, o Consolador, que é o nosso único Deus. Então, tem muita gente equivocada adorando a Felipe, São Felipe. Tem muita gente equivocada adorando a Estevão, Santo Estevão. Tem muita gente equivocada adorando Elias, seu Miguel. Quando, na realidade, nós precisamos olhar para Estevão, para Felipe e para todos os demais apóstolos e discípulos como meros instrumentos do amor de Deus para a salvação e alcance de outras almas. Esse é o papel que nós continuamos a fazer como igreja. Eu não sei, lógico, que se nós teríamos a mesma capacidade, ousadia ou coragem desses irmãos do passado, mas nós continuamos aqui nos atos da igreja do Senhor, os apóstolos do Senhor. Não que nós queremos o título de apóstolo, mas a função de apóstolo é o que nós fazemos. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, mensageiro, defensor do evangelho. E nós estamos aqui defendendo, nós estamos aqui falando do amor de Deus, o amor que salva, cura, liberta e dá livramento. Nós estamos na continuidade da igreja do Senhor, salvando almas. Tanto é que a cada dia que passa, a igreja do Senhor cresce. Aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos entender estas coisas. Nós, como Filipe e Estevão, precisamos entender que, mesmo diante desse contexto de muita gente ainda não conhecer a verdade que está em Jesus Cristo, nós temos o direito, nós temos a obrigação de estar buscando a salvação para esses irmãos e libertando esse irmão. Eu não posso olhar Samaria como território inimigo. Eu preciso olhar as pessoas como alvo do amor de Deus. Talvez eu não goste de fulano A, B ou C, ou de cicrano. Talvez eu não, mas Jesus ama essas pessoas e eu sou um instrumento do amor de Deus. Irmão, em nome de Jesus, não represe o amor de Deus que está em você, o amor que te alcançou, o amor de Deus que está em você é para ser instrumento para alcançar outras vidas. Não renegue isso. Faça igual Filipe, faça igual Estevão. Vá a campo, vá anunciar o amor de Deus. Deixa este azeite que está dentro de você transbordar e encher outras pessoas. Essa é uma coisa que nós precisamos aprender. Irmãos, é fim dos tempos, o cerco está apertando. Nós precisamos estar incomodados com isso. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar almas sendo perdidas, pessoas perecendo por falta do conhecimento do amor de Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar em Deus esta capacidade, até habilidade, para levar uma palavra para que possa alcançar os corações e a mente e libertar vidas que estão cativas. Tem gente, irmão, que estão cativa, estão presas e nem sabe que estão condenadas. Nem sabe. Elas não têm consciência dessa questão do Jardim do Éden, desta condenação que foi dada lá na eternidade. As pessoas muitas vezes não sabem que ela nasce já com um destino
praticamente selado para a perdição. E nós, como igreja, sabemos isso, nós temos que interferir. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você é canal de bênção, você é instrumento do amor de Deus para salvar almas e transformar vidas. Não seja tímido diante das astutas ciladas do inimigo. Nós temos azeite de Deus para derramar. E não sou eu, não. É Deus que opera, porque a palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Agora, eu preciso ser um apóstolo, eu preciso anunciar esta mensagem que salva. Eu preciso. Ah, irmão, eu preciso por quê? Porque é um dever, irmãos. É uma missão que nós temos. Ah, eu não sou missionário. Não, mas você é um salvo. Né? É só uma função que nós temos. O nosso comportamento tem que anunciar o amor de Deus. Aí eu vejo o resultado na vida do eunuco. Ele prosseguiu o seu caminho. Prosseguiu, eu não sei se vocês podem trazer esta palavra, que descobriram há cerca de 10 anos esta palavra do pró, não é verdade? A Bíblia já está escrita aqui. Esta palavra do pró já está determinada lá atrás. O pró é o para mais, é o além do normal. Porque o eunuco seguia seu caminho em Jerusalém. Quando ele tem um encontro com Filipe, ele prosseguiu. Ele teve um pró, ele teve um para mais. Prosseguir, irmão, é perseguir o caminho, é ser insistente, é ser intenso. Nós que estamos salvos, em nome de Jesus, nós precisamos aprender com o eunuco. Nós temos que ser intenso no caminho. Nós temos que buscar Jesus com todas as nossas forças. Nós temos que ser persistentes, insistentes. Temos que ser adoradores verdadeiros. Nós não podemos ser tímidos, ser cansados, ser fracos. Nós não podemos, nós precisamos prosseguir. É isso. A Bíblia nos ensina que este eunuco foi o primeiro evangelista na região da África. Ô, glória! Ele prosseguiu. Ele seguia no caminho para Jerusalém, uma vez por ano, e adorar o Senhor. Mas ele prosseguiu quando ele recebeu o Espírito Santo nele. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, irmão, quando nós levantamos a mão para Jesus e recebemos a nossa oração de confissão e de que o nosso nome foi escrito no livro da vida, nós recebemos em nós um poder do Espírito Santo para que a gente não só siga o caminho, mas que a gente prossiga. Prosseguir por quê? Porque a partir do momento que a gente recebe Jesus, nós precisamos da força do Espírito Santo diante das dificuldades. Porque você sabe o que acontece? Antes de ser uma pessoa professa a Jesus, a gente não enxergava os erros, a gente ignorava muita coisa errada, ilegal e irregular. Só que agora o Espírito Santo que habita em nós, ele abriu a minha mente, tirou os tampões da minha vista, e agora eu enxergo o que está errado, e aí eu preciso prosseguir, eu preciso ser intenso para que eu não deixe de seguir a Jesus. Prossiga, seja pró, e é de grátis, né? Tem alguns aplicativos aí que você usa o aplicativo comum, aí tem mais recurso, aí você tem que pagar o pró. Né? Aí você paga o Pro e aí você recebe todas as outras questões do aplicativo. Aqui com Jesus não paga nada, viu? O Pro é de grátis, o além é de grátis, a excelência de Deus é de grátis. Basta eu ler aqui a palavra do Senhor e tomar posse das promessas. Nós falamos aqui, irmão, a vida de crente é uma vida próspera. Vocês falam, é pecado? Não, irmão. Prosperidade é dom e é bênção do Senhor. Ai, irmão Elias, quer dizer que eu vou ser milionário, trilhardário? Que assim seja, em nome de Jesus. Mas prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Prosperidade tem a ver com satisfação.
Você vai ser uma pessoa satisfeita. O de comer, o de beber, o de vestir, Deus vai cuidar na sua vida. Você não vai sentir falta de nada. Isso é ser próspero. Uma pessoa que não sente falta de nada. Deus vai prover em nome de Jesus. Fique em paz, acalma seu coração. Deus está cuidando da sua vida em nome de Jesus. Eu preciso prosseguir. Vocês entenderam o que é prosseguir? É isso. É mais, é além. A minha caminhada com Jesus não é na simplicidade da continuidade de seguir. Não, a minha caminhada com Jesus agora é para mais, é intensa. É adoração, é com amor, é com dedicação. O prosseguir é isso. A outra coisa que o eunuco me ensina é que ele prosseguiu no seu caminho. Muita gente, quando se converte, sai do cenário. Não, é ali onde você está que você vai fazer a diferença. É ali que você vai mostrar para as pessoas que você agora é outra pessoa. Eu lembro da minha vida, da minha conversão. Eu continuei indo no churrasco, isso, aquilo outro. Chegava lá, eu lembro, eu confesso para os irmãos. Eu pegava uma latinha de cerveja, eu esvaziava, lavava ela e colocava Guaraná. Eu ficava ali bebendo Guaraná na latinha de cerveja, até eu ter coragem de beber a latinha de Guaraná mesmo, o rótulo do Guaraná. Eu, eu mostrei para as pessoas um novo Elias, uma pessoa com um compromisso diferente, com um compromisso em seguir o ensinamento, em abrir mão das guloseimas do mundo, de não querer o prato de lentilha. A Sueli, que está nova aqui conosco, talvez não entenda essa fala do prato de lentilha, né? Mas é um evento que aconteceu. Um irmão chamado Esaú, ele foi o primeiro a nascer. Aí ele teve o irmão dele, chamado Jacó, que foi o segundo a nascer. Só que no nascimento, no parto, o Jacó segurou no calcanhar de Esaú, para segurar, para não deixar sair primeiro, que ele queria ser o primeiro já no parto. Né? Isso é uma história bíblica. Né? E aí passa o tempo e esse Jacó continua com o desejo de ser acima do irmão. E o nome Jacó quer dizer usurpador, né? E aí esse Jacó chega num determinado momento da sua vida adulta, né? Ele engana o irmão, porque o primogênito, o primeiro a nascer, ele tinha direito a receber uma bênção do pai. E essa bênção era profética e se realizava. Então ele dá um golpe no irmão, porque o irmão está com fome, e ele faz uma comida bem gostosa, e o irmão, eu quero comer, me deixa eu comer sua comida. Aí ele fala assim, tá bom, só que você me dá o direito da benção, você come a comida. E ele aceitou. Ele abriu mão da benção por um prato de lentilha. Foi igual a Eva fez lá no Éden. Ela abriu mão da benção pelo fruto do pecado. Então, a vaidade que há em nós nos conduz para a gente abrir mão de Deus pelo mundo. A pessoa abre mão de Deus que não vê, porque ele quer eu quero um jipão, né? Eu quero um Jeep 2030. Nem saiu ainda, ele já quer. É muita vaidade. Né? Então, a vaidade do ser humano lhe conduz para abrir mão de Deus. Por quê? Porque ele está enxergando este mundo de matéria. Mas a Bíblia fala que este mundo vai passar, que tudo isso vai se corroer, a ferrugem, a traça vai comer, não vai sobrar pedra sobre pedra. Deus vai construir novos céus e nova terra. E aquele que preferir Deus vai tomar posse de novos céus e nova terra. Então é por isso que nós lutamos hoje, para conduzir o povo e a igreja do Senhor para esses novos céus e nova terra. É por isso que a gente prega o desapego do mundo e o apego em Deus. Por isso que a gente prega o desapego nas coisas do mundo e o apego na palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz: cuidar e ter nas Escrituras palavras de vida eterna. Então, é aqui que nós temos orientação para a gente se manter no caminho.
uma pessoa correta, honesta, uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, com ética, com princípios, está tudo aqui, os ensinamentos. Porque tem muitas coisas que o mundo hoje prega que é certo, que na Bíblia diz que é errado. É por isso que a gente não faz muitas coisas e o povo não entende. Mas você não faz isso, você não faz aquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é correto. O mundo aceita, mas a Bíblia não aceita. E nós somos pautados pela Escritura. Eu não vou rejeitar pessoas. Pode ser quem for, a qualidade ou o pensamento que for. Eu nunca vou rejeitar ninguém. Eu vou estar orando por aquela pessoa, para que ela tenha a oportunidade de receber esta palavra que salva. Então, o eunuco, ele mostra para mim, ele prosseguiu o seu caminho. Agora, esse caminho que ele andava, ele já não é um simples adorador, né? Agora ele é um intenso adorador. É uma pessoa que faz a diferença. Por que eu me converti? Eu continuo do mesmo jeito. Eu estou muito preocupado com as coisas do mundo e não estou me dedicando às coisas de Deus, né? Então, a minha prioridade não está sendo a minha alma, irmãos. Não é brincadeira. A pessoa precisa entender isso. Lá em Colossenses fala que nós devemos estar focados nas coisas do alto. Por quê? Para a gente não perder a salvação. Porque a pessoa que se preocupa com as coisas do mundo não está preocupada com a própria alma. Porque o que diz Hebreus 11:1? A nossa fé é o firme fundamento, né? E esperança daquelas coisas que nós não vemos, mas existe. A gente não vê o paraíso, o céu. A gente não vê Deus assentado no trono. A gente não está vendo Jesus à direita. Nós vemos pela fé. E é isso que nos fortalece. É isso que nos faz prosseguir no caminho. A intensidade. Eu não posso dar mais dedicação às coisas do mundo do que a Deus. Ah, irmão Elias, eu vou viver na igreja? Não é isso que eu estou falando. Na igreja tem os seus dias, os seus momentos, os seus horários. Mas a sua casa é a igreja. O seu serviço é a igreja. O seu local de trabalho é uma igreja. Você pode orar. Você pode estar focado em Deus 24 horas por dia. Sua mente pode estar. Eu preciso priorizar Deus. Então, o eunuco mostra para mim, ele prosseguiu. Ou seja, teve mais intensidade de adorador no caminho que ele andava. Tanto é que ele é considerado o primeiro evangelista da África. A terceira coisa é regozijando-se. E ele prosseguiu o seu caminho regozijando-se. Tem gente que acha peso ser crente. Irmãos, ser crente é motivo de alegria. A nossa alegria agora não vem do vinho. Nossa alegria não vem da cerveja. Não vem do uso de droga. Não vem de festas mundanas. A origem da nossa alegria vem do Senhor. É isso que a Bíblia fala. O Senhor é a fonte da nossa alegria. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais feliz eu sou. Por quê? Porque Deus me completa, Deus me enche, não me deixa sentir necessidade das coisas do mundo. Eu fico feliz, irmãos, eu fico só e quero continuar assim. Eu vejo aqui os irmãos que estão comigo há mais de 3 anos aqui nesse culto online, eu vejo a diferença na vida de vocês. Eu vejo diferença na vida daqueles irmãos que a gente aconselha, que a gente cuida. Eu vejo a diferença. Eu vejo a prosperidade na vida deles. Eu vejo a alegria deles. Quando a gente conversa na sua vida particular, eu vejo isso. Nós precisamos entender isso, que nós somos canal de bênção e instrumento do amor neste tempo para ajudar as pessoas a viver aquilo que nós vivemos. Prosseguir no caminho, regozijando-se. Eu não posso ficar preocupado achando que o mundo vai me devorar, não. Ele não vai me devorar, não. Eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o inimigo, ele vive ao redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar.
Mas, irmãos, a Bíblia me diz que nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu sou igreja, você é igreja do Senhor. Por quê? Eu sou igreja? Porque nós fomos tirados do contexto do pecado e enxertados na videira verdadeira. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos alimentados agora diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso viver, prosseguir o meu caminho com muita alegria, porque o regozijo é uma alegria maior ainda. É motivo de muita alegria eu saber que Deus cuida de mim. É motivo de muita alegria saber que se eu morrer, é lucro. É motivo de muita alegria saber que o nosso destino é morar no céu ao lado de Deus, o Senhor. É motivo de muita alegria. Então, a minha caminhada, ela tem que ser pró. E é de grátis, né? A Alessandra que entende dessas coisas aí de aplicativo. O irmão Antônio também entende. Você baixa um aplicativo simples, ele é simples. Para ser pró, tem que pagar. Aqui com Deus, não, já foi dito. Amém? Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: tenha certeza no seu coração, na sua mente, que Deus é contigo. Tenha certeza disso. Tenha ousadia para acreditar nisso. Tenha convicção que Deus está contigo. Sueli, Deus está contigo. Fique em paz. Deus está entrando na sua vida de forma especial. Toda cilada que o inimigo tentou contra a sua vida está sendo desfeita hoje em nome de Jesus. Toma posse. Há um caminho direto para o céu na presença do Senhor reservado para você. Tenha ousadia e viva isso em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo isso para os irmãos, sabe? O que Deus tem para nós, irmãos, não se compara a nada que há neste mundo. Não se compara, eu não sei. Alguém disse, acho que foi o Subirá que disse isso. Eu não quero falar besteira, mas ele disse, eu vou repetir aqui para os irmãos. Ele disse que no céu as ruas são de ouro. Né? Aí ele ficou imaginando, se a rua é de ouro, imagine as construções, as coisas, né? Imagina como é que vai ser, né? Tem coisa mais valiosa do que ouro aqui na Terra, né? E aqui a gente anda na terra, no asfalto, na lama, no pinche, né? O pinche é feito, as ruas aqui são feitas de pinche, né? Lá no céu, o pinche é ouro. O asfalto é ouro. Imagina o que tem para mais lá, né? Então, irmão, fique em paz, né? Fique em paz com relação a esta vida. Deus está no controle, Deus está no comando. Em nome de Jesus. Elias, deixa eu falar. Sueli, essa história que o Elias contou, dos dois irmãos, Jacó e Esaú e Jacó, está em Gênesis 25, a partir do verso 19. Aí fala da história dele. Lê, é bem interessante. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Alguém quer questionar algo? Camila, Guilherme, Deus abençoe. Cristiane, Deus abençoe, viu? A presença de vocês, já chegaram assim, a gente estava no embalo, né? Deus abençoe, estamos juntos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar, então.